Olá, meus amados irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para partilharmos a Palavra de Deus. Palavra de Deus, não nossa palavra, mas a Palavra de Deus que chega no nosso coração, alegra o nosso coração, transforma o nosso coração. Então é assim que a palavra deve chegar até nós. Uma palavra que nos alegra, uma palavra que nos sustenta, uma palavra que nos ergue, uma palavra que nos coloca para cima, né? Levantando o nosso ânimo para que nós consigamos, vivenciar dia a dia os mistérios do reino dos céus. Ouçamos o Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, olha que interessante este evangelho de hoje, né? Todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. É bem interessante porque até então não tinha aparecido no meio do povo de Israel ninguém que fazia aquilo que Jesus fazia. Seus milagres, sua autoridade na pregação, seus embates com o maligno, sua sabedoria diante das colocações dos fariseus, dos mestres da lei. Então, de fato, as pessoas se admiravam com a autoridade de Jesus, a autoridade que ele tinha, a autoridade dada pelo próprio Deus, pelo próprio Pai. Então, isso fazia com que as pessoas se admirassem, a maneira que Jesus se aproximavam daquelas pessoas discriminadas, a maneira que Jesus tocava nos doentes. Mas é interessante porque no próprio Evangelho nós vamos ver o próprio Jesus alertando os seus discípulos diante desta admiração. E olha que Jesus chama bem a atenção deles. Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. Como se dissesse para eles: olha, prestem atenção, guardem o que vou dizer para vocês. Não esqueçam o que eu vou dizer agora para vocês. Porque aquilo que Jesus fala em seguida é para ficar bem claro e bem guardado no coração dos discípulos. E o que Jesus fala logo em seguida? Ele vai dizer assim: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Toda aquela admiração que as pessoas tinham, tudo aquilo que eles estavam vendo, vai ser esquecido. Todos aqueles sinais que Jesus fez vão ser esquecidos. Toda a pregação que Jesus fez vão esquecer. Então o que Jesus está dizendo para nós? Que Ele não quer ser
admirado, ou que não basta admirar Jesus. Tem muitas pessoas que não creem no Cristo enquanto Filho de Deus, enquanto Salvador da humanidade, mas que admiram os seus ensinamentos, admiram a sua entrega na cruz, mas não creem. Admirar sem crer é um vazio que se estabelece no nosso coração. Se eu admiro Jesus, essa admiração tem que me levar a crer. Talvez no início, vamos dizer, de uma conversão, nós tenhamos a admiração. Mas se paramos na admiração, não vamos chegar à fé, não vamos chegar a crer. Por isso também que os apóstolos, os discípulos ali de Jesus, né? Diz aqui o Evangelho, os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. Então, ficamos na admiração, fica obscuro nossa mente. Por que Jesus expulsa um demônio? Por que Jesus cura um paralítico? Por que Jesus prega numa montanha? Por que Jesus multiplica os pães? Ora, tudo isso é admirável. Mas por que ele faz isso? Basta olharmos as curas de Jesus, que nós vamos ver que Jesus cura não somente para ver o outro curado fisicamente, mas para ver a fé resgatada. A tua fé te salvou. Quantas vezes Jesus repetiu isso? A tua fé te salvou. Para alcançarmos a salvação, para vivermos a salvação em Deus. Então não fiquemos admirando Jesus, mas creiamos em Jesus. Diácono, depois de crer, qual o caminho que eu percorro? Aí sim nós podemos contemplar Jesus. E contemplar Jesus vai muito além de uma admiração, porque eu contemplo aquilo que Ele é. Eu contemplo aquilo que Ele fez por mim na cruz. Eu contemplo a sua presença na Eucaristia. Eu contemplo a sua vida na minha vida. Isso não é admirar, é contemplar, porque a fé me leva à contemplação. Então viver este mistério é viver na graça de Deus, é viver na presença de Deus. Então Cristo não quer a nossa admiração apenas. Ele quer nos dar vida plena, vida em abundância. Ele quer que um dia nós alcancemos o céu. Então peçamos ao Espírito Santo de Deus que Ele possa mudar o nosso coração, converter o nosso coração, impulsionar o nosso coração para crermos fielmente na graça de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus. Estejamos atentos na nossa caminhada, para que a nossa fé não obscureça, né, a nossa mente e não fiquemos aqui como os apóstolos, né? Eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto.
Se eu tenho dúvida na minha fé, eu preciso esclarecer estas dúvidas. Eu não posso, então, ficar com dúvida no meu coração, na minha mente. Eu preciso esclarecer. Busque o sacerdote, o diácono, o bispo, um catequista, alguém bem formado. Esclareça a sua dúvida, para que você não fique aí com uma fé obscurecida, mas que você, de fato, esteja aí plenamente conhecedor, né? Tenha o pleno conhecimento daquilo que é a sua fé. E a fé não é admiração. A fé é uma vivência do dia a dia de tudo aquilo que cremos. Então não basta admirar, é preciso crer. E quem crê será salvo. Assim diz o Senhor também para nós. Então creia, não fique somente na admiração, pois o Senhor nos aguarda um dia no céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, fiquem com Deus.